povo, o professor Neto Filho começando a nossa segunda aula sobre judaísmo. Tá. Não percam, não fiquem desatualizados. Se você perdeu a aula introdutória, vai lá na playlist e assiste lá também, tá? No princípio, o judaísmo é a religião que surge a partir das tradições do povo hebreu. Antes não existia esse termo, né? Judaísmo. Assim como a maioria das religiões antigas não tinha um nome, tá? Ele era a tradição, era a religião do povo hebreu, né? E com o tempo a gente vai chegar lá como o que foi que levou a surgir esse formato atual do judaísmo. Seus textos sagrados remontam a períodos muito antigos da civilização humana. Por exemplo, a história de Abraão, que morava na cidade de Ur, considerada a primeira cidade da história. Além disso, o judaísmo tem sido referência para as duas maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islã. Ambos buscam nos textos sagrados dos judeus, a origem mais remota de sua fé. Tá? Então, assim, muitas coisas contadas no judaísmo, né, postas pelo judaísmo, você vai ver que vão para além do relato de fé para um relato histórico. Né? Para um relato histórico, principalmente em relação aos impérios, né? Eles terem sido escravos no Egito. Entendeu? Tem historiadores que contestam isso, eu não vou entrar nessa questão agora, mas assim, de uma forma ou de outra, acaba se falando da grandiosidade do Império Egípcio, né, no período bem antigo, entendeu? A expansão do Império Persa, você vai ver sendo falado sobre isso. Né? A própria cidade de Ur, como a gente colocou, que teria sido a primeira cidade onde o pai patriarca Abraão, né, teria vivido. Tá? Então, fora o que não está nos textos, né, a perseguição durante o nazismo, tem várias coisas aí que a religião ela vai estar presente na história da humanidade. Né? Os cristãos têm no seu texto sagrado, na Bíblia, o Antigo Testamento, que é uma tradução do texto do povo judeu. Tá? Os islâmicos, em seus textos, fazem referência. A gente já vai ver. Não, acho que aqui eu não falo tanto, mas os islâmicos fazem referência ao judaísmo. Né? Eles consideram que também são descendentes de Abraão, o povo árabe. Tá? O judaísmo é uma religião que, além de buscar aproximar o homem de Deus, né, que é o objetivo das religiões como um todo, tem o compromisso de manter viva a memória e tradições do povo judeu. Memória que se confunde com a história da humanidade. Já acabei de falar. Spoiler. Pois nos textos judaicos encontramos relatos de importantes fatos históricos, como a ascensão do Império do Egito, Babilônia e Pérsia. A formação do povo hebreu teria ocorrido quando este foi liberto da escravidão no Egito, com a união das 12 tribos de escravos que compartilhavam uma mesma cultura. Alguns historiadores defendem que os hebreus nunca foram escravos no Egito, porém, devemos considerar que, ao compararmos as duas religiões, alguns elementos bem específicos serão semelhantes. Indicando assim uma forte influência de uma cultura sobre a outra. Entre estes podemos destacar os 10 mandamentos e a crença num único Deus, pois apesar de serem politeístas, foi no Egito onde pela primeira vez foi registrada a crença de um único Deus, durante o reinado do faraó Akenaton, por volta de 1323. Tá bom, então deixa eu colocar logo aqui uma imagem de Abraão. Essa foto aqui representando Abraão. Aqui. Tá aí. Essa é a imagem peregrina, né?
de Abraão. Eu esqueci de colocar as fotos, fui me empolgando, fui falando. É só assim. Meu grande desafio é falar, dar aula em 20 minutos, né? Que eu quero sempre falar mais. E vou colocar agora, né? Logo em seguida, tá aqui. Essa imagem dos hebreus trabalhando no Egito como escravos, tá? Há uma influência incontestável do que era a religião egípcia, do que é a religião judaica, em algumas minuciosidades, tá? Então, quando os historiadores falam, olha, eles não foram escravos, tem historiador que defende isso, eu, enquanto pesquisador, né, fico meio assim, fico meio resistente em aceitar essa tese, tá? Porque há semelhanças. E aí, como é que surgiram essas semelhanças? Tá? Existem algumas semelhanças entre religiões porque são pontos em que as religiões são parecidas mesmo no geral, mas não é esse o caso, são coisas bem específicas. Tá, vamos prosseguir. Um único Deus. Ah, só para reforçar, isso aqui eu estou fazendo a leitura e o comentário da primeira atividade impressa do segundo bimestre, viu? Vocês podem acompanhar aí. Certamente a crença mais importante do judaísmo é a de que existe apenas um Deus. O judaísmo acredita que não existe nenhum ser, divindade ou entidade que se aproxime da grandiosidade de Deus. E tudo que acontece, seja bom ou mal, apenas acontece por sua vontade. O nome deste Deus se escreve da seguinte forma, isso aí são as letras hebraicas, tá? Yahvé, lido da esquerda para a direita. Não, desculpa, lido da direita para a esquerda. Vou até corrigir aqui. Nós lemos da esquerda para a direita. Os judeus leem da direita para a esquerda, tá? Se tiver errado no material que chegou para você aí, você corrige, tá bom? A pronúncia mais aproximada é Yahvé, mas não se tem certeza, pois o alfabeto hebraico não tem vogais e isso dificultou o registro da pronúncia original. Os rituais dessa religião... Hoje o hebraico ele tem umas pontuações vocálicas para marcar a pronúncia, mas a palavra, o nome Deus não foi mexido porque é considerado sagrado, então permanece do jeito que sempre foi. Mas sabe-se que se escreve assim, alguns falam sobre a pronúncia, né? Até é interessante a gente falar que o judeu ele quase não fala o nome de Deus, tá? Porque existe um mandamento que diz: não usarás o nome do teu Deus em vão, né? E como nós somos humanos, tudo que nós fazemos é vão, né? Tudo que nós fazemos é supérfluo. E então eles não falam, eles falam em poucos rituais, eles falam o nome de deuses. Os rituais desta religião, assim como o estudo de seus textos sagrados, devem ser feitos na língua original do seu povo, que é o hebraico. Tá? Os judeus eles são bem rígidos quanto a isso. Né? No passado, para se escrever uma cópia do livro sagrado deles, que é a Tenar, né? A coleção, tinha toda uma regra bem rígida e em relação à revisão, tá? E até hoje, quando eles pegam, eles têm muita, eu já vi alguns rabinos, né? São os sacerdotes da religião, eles têm muita resistência contra o cristianismo, né? Muita aversão, digamos até, porque os nomes são traduzidos totalmente errados, né?
do hebraico para a língua e eles não concordam com isso. Aquilo que Jesus falou não se mudará uma vírgula, né? Um ponto da palavra. É porque o pensamento judeu era assim, né? É isso e não tem que mudar nada. Na verdade, fala um Yud, né? Yud, que é uma letra bem pequenininha do alfabeto judaico. E vocês terem um exemplo, na Bíblia tem o personagem Labão, né? Labão. Todos ouvem o nome Labão. O nome dele no hebraico é Lavan. Lavan. Então, Labão para ele já não existe, tá? Esse tipo de coisa que é bem rígido no judaísmo, tá? E outra coisa, para além disso, todo texto, quando ele é traduzido de uma língua para outra, ele perde algo do seu pensamento original. Todo. Se você quer compreender, muitas pessoas têm um desejo de estudar a Bíblia, né? Para você, principalmente essa parte do Antigo Testamento, para você compreender aquela ideia original que se está falando aí originalmente, você vai ter que estudar em hebraico, tá? Ah, mas tal tradução, revista atualizada, ampliada, não interessa. Não tem como você traduzir o pensamento do povo. Você tem que aprender a língua deles, tá? Isso não só para a Bíblia, no geral, no geral. Em seus mitos, falei do Deus, né? Em seus mitos, quando se trata de seres sobrenaturais, o judaísmo faz referência apenas a este Deus e aos anjos. Tá, passa aqui. Entidades que vêm ao mundo para trabalhar para este Deus ou trazer alguma mensagem aos homens. Mas devemos ressaltar que em nenhum momento estes anjos são adorados. E quando outros deuses são citados nos textos judaicos, não há nenhuma referência que estes existam de fato, mas apenas que são idolatrados por alguma nação. Outro elemento importante de destacarmos no judaísmo é que não existe consenso sobre a vida, sobre o pós-morte. A crença mais difundida é que não existe nada. É interessante isso. Alguns judeus acreditam que existe vida após a morte, mas a maioria, o pensamento é que não existe nada. Acabou, morreu, não vai ter nada. Se você tem algo para resolver com alguém, resolva nessa vida. Você tem desculpas para pedir para alguém, busque pedir nessa vida, porque você não vai ter outra oportunidade. Em sua mitologia encontramos vários personagens importantes, os quais compõem história que falam desde a criação do mundo. Compõem histórias que falam desde a criação do mundo. Mas a religião judaica teria surgido a partir da figura de Abraão. Abraão foi escolhido pelo único Deus. Já tinha colocado uma imagem, né, fazendo referência a Abraão. Vamos prosseguir. Abraão foi escolhido pelo único Deus, pois, diferente de todo o resto da humanidade, apenas ele não acreditava em vários deuses. Foi orientado a sair da terra que habitava em busca de uma terra prometida. Lá viveriam seus descendentes e estes seriam o povo escolhido de Deus. O que nos chama a atenção é que, assim como Abraão foi peregrino durante sua história, o povo hebreu e depois o povo judeu teria sido um povo peregrino também, mantendo sua cultura independente do local onde estivesse, sendo um país sem território, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, lá por 1945, 1948, né, você vai ver ressurgir o Estado de Israel. Antes disso, desde do ano 70, a gente já vai ver sobre o ano 70, o povo judeu era um país sem território, né? Eles estavam espalhados pelo mundo. Tá bom? O primeiro momento de sua dispersão, a diáspora, né? A primeira diáspora, guarda essa palavra, diáspora é dispersão. Foi em 597 a.C., com a invasão do rei babilônico Nabucodonosor. Já a segunda, e com certeza mais marcante, foi no ano 70, quando o Império Romano, vou colocar aqui uma imagem do Império Romano,
quando o Império Romano invadiu, destruiu o reino de Israel, destruiu o reino de Israel e proibiu os sobreviventes de continuar vivendo naquele território. Foi nesse período que o judaísmo, como conhecemos, foi formulado. Até então se fazia sacrifício de animais, o que foi substituído por orações. Os sacerdotes só podiam ser membros da tribo dos levitas. A descendência passou a ser marcada pela mãe para se ter certeza que a criança era judia. Então, como eu falei, o judaísmo aí tem muito disso também, da tradição, da descendência, porque eles são um povo escolhido por serem descendentes de Abraão. Tá? Então tinha que se marcar a descendência. Antes se marcava pelo pai. Tem que você pegar a Bíblia, fulano, filho de fulano, filho de fulano. Depois passa a se marcar pela mãe, né? Porque na época a única forma de você tinha certeza que era filho daquela mulher. O homem não se tinha certeza. Vou colocar aqui uma imagem de alguns judeus. Tá? A descendência passou a ser marcada pela mãe para se ter certeza que a criança era judia. As cerimônias realizadas no templo passaram a ser feitas nas sinagogas. Né? Havia um templo central e aí essas cerimônias passam a ser feitas nas sinagogas, que são igrejas, são templos menores. A lei oral foi escrita, entre outras medidas tomadas visando se manter viva a tradição do povo escolhido de Deus. Tá? Percebo que, por exemplo, os cristãos não falam muito dos judeus, né? Meio que se confundem as histórias cristão e judeu, né? Como povo escolhido e tudo mais. Mas os textos sagrados dizem que os judeus são o povo escolhido de Deus. Deus escolheu o povo judeu. Já você vê os islâmicos, eles já vão compartilhar essa visão de que o judeu é o povo escolhido. É interessante isso. O islâmico ele fala, olha, o judeu ele é o povo escolhido de Deus. Tá? E são escolhidos para ser os melhores nesse mundo. O melhor médico, o melhor advogado, o melhor comerciante, o melhor apresentador de televisão, né? Que no Brasil muitos apresentadores são judeus, né? Da religião judaica. Então, existe essa visão, né? Sobre o judaísmo ainda hoje. É interessante esse momento do ano 70 porque o Império Romano ele dominava grande parte do mundo ali. Entre esses territórios dominados por Roma estava Israel. Tá? E Israel, o reino de Israel, ele vai ser um reino que ele vai dar muito trabalho para os romanos. Entendeu? Então chega um momento que fica inviável manter. E aí a decisão vai ser invadir e destruir. E não deixar mais ninguém. E houve resistência, né? Teve todo um combate. Né? Mas o Império Romano destrói o reino. E aí vai ser esse momento que os judeus vão se espalhar pelo mundo. Não muito depois vai haver um pedido da Biblioteca de Alexandria sobre as leis judaicas. Tá? Vai se pedir as leis judaicas. E essas leis vão ser compiladas e aí você vai ver se a Taná. No próximo material a gente vai falar mais sobre a Taná, né, que é a tradução da Taná é o que vocês conhecem como Antigo Testamento. Tá? Ele surge coincidentemente próximo do período que surge a Bíblia também, um pouco antes, claro. Né? Tinha também, essa era a lei escrita e tinha a lei oral, né, que era não podia ser escrita, né, era passado, que a ideia era que ela mudasse com o tempo mesmo. Eram histórias que complementavam essas histórias que vocês veem na Bíblia, até piadas tinha. E aí vai se escrever para não se perder, né? Porque muitos morreram, muitos que sabiam morrer e tudo mais, outros estavam espalhados, podiam morrer a qualquer momento. E aí você vai ver surgir a Talmud, tá? Vai haver outros livros referenciais para o judaísmo, mas os principais são esses.
Tá? É a Taná, que é o livro sagrado, e a Talmud. Tá bom? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Cheguei nos meus 20 minutos. Espero que tenham gostado da aula. Tchau!